Eu vou falar nisso, Chico. Existe alguma notícia, já que se fala tanto, do plano espiritual sobre a reencarnação de Kardec aqui no Brasil ou em algum outro país? Até hoje, pessoalmente, eu nunca recebi qualquer notícia positiva a respeito da presença de Allan Kardec reencarnado no Brasil ou a Lourdes. Entretanto, eu devo dizer que, em se tratando destes vultos veneráveis do nosso movimento, seja do cristianismo, seja do espiritismo, pessoalmente eu tenho muito receio de receber qualquer notícia, porque temo pela minha fragilidade e estimaria não ser o médium de notícias tão altas. Excelente, Chico, essa resposta, porque infelizmente há por aí uma onda de reencarnações de Allan Kardec, sabe? Infelizmente há. Nós sabemos que isto são perturbações que ocorrem no movimento espírita em virtude da invigilância dos médiuns e da falta mesmo de compreensão de grande parte dos nossos companheiros no tocante à significação de uma personalidade espiritual como a de Kardec, né? De maneira que a sua resposta é também para nós de um valor inestimável. Pensamos, muito obrigado, pensamos que quando Allan Kardec surgir ou ressurgir, ele dará notícia de si mesmo pela sua grandeza, na presença que mostre. Muito bem. Muito bem. Exatamente. A pergunta seguinte, ela é um pouco longa. Então eu gostaria de ser bem claro aqui para facilitar a sua resposta. Como você considera Jesus? É o Criador do nosso planeta, incumbido por Deus? Ou um espírito que evoluiu na Terra e superou a condição humana? É o Espírito Supremo que rege a Terra em nome de Deus, ou que rege os nossos sistemas solares? Ou melhor, o nosso sistema solar. E em seguida, qual a posição de Buda? Do que posso pessoalmente depreender dos ensinamentos dos Espíritos Amigos, consideramos Jesus Cristo como sendo o Espírito de evolução suprema em confronto com a evolução dos chamados terrícolas que somos nós outros. Não o Senhor do sistema solar, com todo o respeito que temos a personalidade sublime de Jesus, mas consideramos-lo como sendo o supremo orientador da evolução moral do planeta. E espíritos como Buda, como Zoroastro, como aqueles outros grandes instrutores da Índia, da Grécia, por exemplo, que eram considerados orientadores ou chefes de grandes movimentos mitológicos, serão ministros do Cristo, que nós não temos ainda uma definição para classificar dentro dos nossos parcos conhecimentos com respeito à nossa história no lado espiritual da vida. Vemos que Jesus convidou 12 discípulos humanos, tanto quanto nós outros, para que nós não fôssemos instruídos por anjos, senão nada entenderíamos da doutrina do Cristo. Teríamos de entender a doutrina de Cristo com discípulos também humanos, frágeis, portadores de deficiências como as nossas, embora respeitemos nos 12 chamados pelo Senhor personalidades eminentemente elevadas em confronto com a nossa posição atual na Terra. Mas do mundo espiritual para a Terra, ministros do Senhor cooperam e cooperarão sempre para que a nossa estabilidade espiritual se consolide cada vez mais como o plano físico.
como muito bem lembrou o nosso professor Herculano, já está consolidado. Nós estamos, vamos dizer, no limiar da era do Espírito, como disse o nosso querido amigo, professor Herculano Pires, mas estamos ainda sacudidos por grandes calamidades psicológicas, como a Terra, no seu início, como habitação sólida, esteve movimentada por grandes convulsões. Psicologicamente estamos sacudidos por esses movimentos que dificultam a nossa compreensão, mas os ministros do Senhor estão cooperando para que nós alcancemos a segurança com a estabilidade precisa, para que o planeta seja realmente promovido a mundo de paz e de felicidade para todos os seus habitantes. Não sei se expliquei bem. Está excelente, é isso mesmo, uma explicação bem clara e que respondeu perfeitamente a questão. Faltou apenas um pontinho aqui, Chico, e não tem na grande importância, mas é a curiosidade humana que às vezes nos... Faltou um pontinho que diz assim: se Jesus foi realmente o criador do nosso planeta, incumbido por Deus. Bem, o Criador, a nosso ver, e conforme ensinam os espíritos amigos que nos visitam, o Criador é o Criador. Nós não podemos ainda ter outra definição de Deus mais alta do que aquela de Jesus Cristo, quando chamou o nosso Criador de Pai Nosso. Além disso, a nossa mente vagueia como se nós estivéssemos em águas demasiadamente profundas, sem recursos para tatear a terra sólida. Pai Nosso, Deus, Criador do Universo. Deus, então, a força que representa Deus, teria se manifestado em Jesus Cristo para que ele, como um grande engenheiro, um arquiteto de mente complexa, de mente quase divina, pudesse realizar prodígios sob a inspiração de Deus na plasmagem, na estruturação do mundo maravilhoso que nós habitamos. Mas não consideramos Jesus como Criador, com quanto respeito que lhe devemos. E está muito bem, a resposta perfeita também nesse tocante. Eu apenas queria lembrar um assunto curioso, que é o seguinte: no Livro dos Espíritos, como aliás você também precisou aí, nós sabemos que Deus age através dos seus ministros, dos seus enviados. Quer dizer, Jesus então teria sido, como você disse, o arquiteto construtor do planeta. Sim. Agora, eu estou fazendo uma conotação aqui, um assunto que me parece também interessante para nós do ponto de vista do estudo desta questão. Você sabe que os gregos foram um povo de grandes intuições que marcaram praticamente todo o desenvolvimento da nossa civilização, né? Nossa civilização até hoje, nas suas últimas conquistas, ainda está apoiada nas intuições gregas. E nós encontramos em Platão, que foi sem dúvida nenhuma uma das figuras mais fulgurantes do mundo no campo da intuição, a ponto de Kardec dizer que ele e Sócrates eram precursores da ideia cristã na Terra, né? Nós encontramos ali uma afirmação muito curiosa de Platão, uma teoria bastante interessante. Ele diz que existe Deus, quer dizer, o bem supremo, a ideia suprema no mundo das ideias, né, que controla tudo, dirige tudo, mas que abaixo de Deus existe o demiurgo. O demiurgo é um Deus secundário, e a função desse Deus é receber de Deus a matéria-prima com que vai construir os mundos. Muito bem, não é muito interessante? É muito interessante. Quer dizer, Jesus seria um demiurgo da Terra. Isso é extraordinário, e o demiurgo do sistema solar será então um demiurgo de alta potência. Exatamente. Criadora. A esse respeito, eu peço licença para dizer, certa feita, indagando de Emmanuel a respeito da posição de Jesus no sistema solar, ele me disse que ficasse com a expressão Pai Nosso e não perguntasse muito a respeito de Deus, porque eu não tinha
mente capaz de entrar no domínio desses conhecimentos com a segurança precisa. Eu insisti e ele então desdobrou um painel à minha vista, mas do ponto de vista mediúnico. Apareceu então a Terra na comunidade dos mundos do nosso sistema, evoluindo em torno do Sol. O nosso Sol, depois, em outra face do painel, evoluindo para a constelação, que, se não me engano, é a constelação chamada de Andrômeda. Depois, essa constelação, arrastando o nosso sistema e outros, evoluíam em direção de uma outra constelação, que já não tinha nome na minha cabeça. Essa outra constelação avançava para uma outra constelação muito maior dentro da nossa galáxia. Depois apareceu a nossa galáxia, imensa, como se uma lente de alta potencialidade estivesse entre os meus olhos e o painel. E a nossa galáxia evoluía com outras galáxias em torno de uma nebulosa enorme e que Emmanuel me disse que passava a evoluir em torno de outras nebulosas. Então aí minha cabeça ficou cansada e eu pedi para voltar, como se eu tivesse saído num foguete da Terra e me perdesse pelo espaço afora e sentisse uma vontade louca de voltar a ser gente outra vez e ficar no meu lugar. Porque tudo está dentro da ordem divina, cada mundo, cada sistema, cada galáxia, orientados por inteligências divinas. E Deus, para lá disso tudo,